Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Alegra TV, o canal da Alegra Comunidade Cristã. E nós estamos com muita gratidão no nosso coração e também com muita expectativa para essa nova temporada aqui do nosso canal. E nós estamos começando hoje uma série de ministrações. A primeira vão ter 4 partes e eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível. Já aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, além de você curtir o vídeo, comentar e compartilhe, mas compartilhe sem moderação, mande esse vídeo para muitas pessoas, eu tenho certeza que ele vai ser resposta de Deus para muitos corações. E nós vamos começar uma série muito legal chamada Novas Estações. Quem que não quer viver uma nova estação? Então, eu quero ler com você o texto que está lá no Salmo 104, versículo 19, que diz assim: Foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Foi ele quem fez a lua para marcar, para definir as estações. E é importante que a gente entenda isso, não é? Não é uma aula de física, não é uma aula de biologia, não é uma aula de ciências, mas a gente tem que lembrar que a Lua é o satélite natural da Terra. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele definiu a Lua como aquela que vai temporizar a passagem de estações. E nós temos que entender que a Lua, em cada semana, ela entra numa fase. E cada fase, nós vamos aprender aqui, tem um sentido, tem um significado. E só quando há a completar dessa mudanças de fase é que a estação ela vai mudar. E eu quero que você abra o teu coração para ouvir essa palavra. E a lua, ela vai ter a sua primeira fase, que é a fase da lua nova. E sabe como é que se define a fase da lua nova? É a fase onde nós não a vemos. Se você olhar para o céu numa noite de lua nova, você não vai enxergar a lua. Ela vai estar lá, mas você não vai conseguir vê-la. Por quê? Porque naquele momento de fase de lua nova, o sol que está iluminando a lua está entre a Terra está no meio. E sabe o que acontece nessa fase? Nós não vemos a lua, mas ela ali está. E aí, o que nós podemos trazer como lições importantes para a nossa vida? Porque com certeza quando nós queremos que uma estação ela mude, quando nós queremos que uma fase ela mude na nossa vida, nós temos pressa. Nós temos a vontade que aquilo se defina rápido, nós temos a vontade que aquilo aconteça instantaneamente e imediatamente. Só que nós temos que aprender com cada fase o que nós temos que melhorar, o que nós temos que identificar, o que nós devemos aprender com cada uma delas. E o que essa fase de lua nova, ela pode nos ensinar. Eu queria ler com você mais um texto que vai nos ajudar a compreender um pouco mais. E esse texto está lá no livro de Êxodo, no capítulo 13. E nós vamos ler os versículos 17 e 18. Êxodo 13, versículo 17 e 18 diz assim: Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus o guiou pela rota da terra dos filisteus. E embora esse fosse o caminho mais curto, preste atenção nisso, embora fosse esse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao se deparar com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Olha que coisa interessante. Havia um caminho mais curto, só que Deus entendeu que aquele povo precisava de um tempo maior de preparo, porque se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iriam encontrar inimigos pelos quais eles ainda não estavam prontos, preparados para enfrentá-los. Então Deus entendeu que era necessário um caminho mais longo, um caminho que na teoria demoraria mais, mas na verdade era um caminho de preparo, era um caminho de ensino. E é isso que nós temos que entender. Cada estação, cada fase da nossa vida, existe uma didática, existe uma pedagogia divina, e você precisa abrir
abrir o teu coração para isso. Porque se você se revoltar com aquilo que você está vivendo, se você se revoltar contra aquilo que você está enfrentando, você vai sofrer muito mais, você vai esmorecer muito mais, você vai desanimar muito mais e você vai se tornar uma pessoa muito provavelmente amarga, muito provavelmente você vai se tornar alguém que vai ficar reclamando por todo o dia. Deus, ele sabe de tudo que acontece. O que é essa fase de lua nova? Ou seja, o sol está refletindo sobre a lua, mas ela está escondida, e é o motivo dela estar escondida. E esse tempo de não ser visto é o tempo que você precisa entender que Deus está trabalhando em você. Quando você guardar isso fortemente no teu coração, você vai se lembrar que o próprio Cristo, quando veio aqui à terra, você lê ali no Evangelho de Lucas os detalhes do nascimento de Jesus, essa história linda, maravilhosa, contada em verso, em prosa, em poesias, em grandes pregações, e você vai ver ali toda a trajetória do nascimento de Jesus. Aí você vai ver que durante um determinado período, Jesus, ele tem que se esconder no Egito, porque o rei Herodes dá uma ordem para que todas as crianças ali, meninos, fossem mortas. Então José e Maria têm que pegar o menino Jesus, levá-lo ao Egito e o esconder ali. Mas esse esconderijo ele vai mudar de fase, porque daquele momento até os 12 anos você não vai encontrar nenhum registro bíblico sobre a vida de Jesus, até quando há a festa lá em Jerusalém, e aí Jesus ele fica no templo, a família vai embora, e aí quando a família encontra Jesus, ele fala que ele estava cuidando das coisas do Pai. Mas olha que coisa interessante, e aí dos 12 até os 30 anos, mais uma vez, Jesus vai sumir de cena. Não é interessante nós olharmos isso? O Cristo, o Filho de Deus, que tinha uma missão clara, extraordinária, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele entendeu essa fase na vida dele, que era o tempo dele ficar escondido, e muitas vezes a gente fica querendo resolver tudo rápido. Nós queremos que a situação ela caminhe de uma forma de que aquilo seja resolvido, e você precisa entender que existe um tempo de preparo. Além de você não ser visto, existe um tempo que você precisa se preparar. Por isso, como nós lemos aqui no texto de Êxodo, há um caminho mais longo, há um caminho que aparentemente está demorando mais, só que na verdade Deus está estabelecendo em você aquilo que é necessário para que quando realmente chegue uma nova estação na tua vida, você esteja preparado para ela. Sabe o que a Bíblia fala? Que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E eu quero que você entenda nessa primeira etapa, nessa primeira palavra dessa série de ministrações sobre novas estações, que a lua nova, essa fase é necessária, porque é o tempo de você confiar no plano que Deus tem preparado para a tua vida. O tempo de você confiar naquilo que o Senhor estabeleceu. Sabe o que diz o salmista no Salmo 139? Que o Senhor sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo que a gente a professe. Então, nós temos que entender que Deus ele sabe de tudo. Nós muitas vezes nos achamos prontos, nós muitas vezes nos achamos preparados, não é verdade? Você olha para determinadas situações e pode falar assim, manda no peito aqui que o pai está pronto, não é? Como tem a hashtag de hoje, o pai está on. Pode mandar no peito que eu resolvo, pode mandar que aqui tem café no bule, pode colocar na minha mão que eu tenho certeza que vai dar certo. E muitas vezes dá certo, mas vamos ser sinceros, quantas vezes, se não a maioria delas, acaba não dando certo. E por que não deu certo? Porque nos precipitamos, porque a ansiedade ela tomou conta da nossa vida, porque quando realmente nós encontramos um inimigo que está lutando contra aquilo que nós desejamos viver, contra aquilo que nós desejamos alcançar, e sabe o que acontece? Na hora daquele confronto, na hora daquele embate, a gente acaba amedrontado. E por causa desse medo, a gente acaba fugindo. Por isso é possível a gente explicar tantos projetos inacabados na nossa vida. Por isso nós conseguimos explicar por isso quantas coisas que a gente deveria ter vivido em determinado momento, mas não vivemos. Por quê?
Porque estávamos despreparados. Então, por que essa fase de lua nova ela é tão importante? Porque é o tempo onde você está recebendo algo, não é? Porque nós temos que olhar e observar, né? O sol continua refletindo sobre a lua. Não é porque os nossos olhos não estão vendo que a lua ela desapareceu. Não é porque você não está vendo o resultado esperado que Deus não está agindo. Não é porque você ainda não está brilhando, não está no auge naquilo que você gostaria de viver, que Deus não está fazendo e cumprindo o seu papel. Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Digite amém aí no chat, nos comentários. Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Ele não erra. O Salmo 121 fala que não dorme, não cochila o guarda de Israel. Então você precisa olhar para essa fase. Se você quer tanto viver uma nova estação, uma estação florida, uma estação de vitórias, uma estação de conquistas, de resultados, você precisa entender que existe um tempo de não ser visto, que existe um tempo de preparo, que existe um caminho mais longo e ele é para o teu bem. Porque na hora que você entender esse processo, na hora que você entender essa fase, sabe o que vai acontecer? Você vai ser forjado, você vai estar preparado. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todas as áreas, em detalhes que você vive. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai se perder nesse caminho. Eu sei que nós temos ansiedade, nós temos vontades, nós temos desejos, nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Só que o tempo de Deus, o cronômetro de Deus, o relógio de Deus, ele é melhor do que o nosso. O profeta Jeremias, ele escreveu: eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de vida e não de morte, para vos trazer o fim pelo qual vocês desejam. Eu quero que você entenda nessa ministração que essa temporada, essa fase de lua nova é para o teu bem. Você não está sendo visto, você está escondido, Deus está guardando você, Deus está escondendo você. Você vai estar sendo treinado, forjado. O próprio Cristo Jesus se submeteu a isso, como menino, como criança, como adolescente, como jovem, mesmo na fase adulta. Ele só foi dar as caras para valer quando ele já estava com 30 anos de idade. E o seu ministério foi aqui na terra apenas 3 anos. Mas olha o que Jesus fez. Olha tudo o que ele realizou. Porque ele se submeteu a esse tempo, ele se submeteu a esse processo. Eu quero declarar essa palavra hoje sobre você. Respira, entrega o teu caminho ao Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu quero terminar essa mensagem lembrando para você o que diz lá em Malaquias 4, versículo 2, que o sol da justiça se levanta. O sol da justiça é o Cristo. O sol da justiça brilha sobre você, mesmo que você não esteja brilhando, a luz de Cristo está brilhando em você e na hora certa isso vai passar, você vai crescer e vai haver muitas e novas experiências. Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Pai de amor, muito obrigado por todos aqueles que acompanharam esse vídeo, essa ministração. Senhor, e a minha oração é, Espírito Santo, que nos ajuda, que nos orienta nas nossas fraquezas. Cuida de cada um dos teus filhos agora, Senhor. E que essa palavra, Deus, possa ensinar, possa curar, possa desvendar mistérios escondidos e guardados em cada coração. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, cada um que está assistindo esse vídeo possa ser cuidado por Ti e que essa fase de lua nova, que para nós é tão difícil, mas ela é necessária para que uma nova estação seja construída, para que nós possamos desfrutar dela. Nos ajuda, Senhor. Sustenta-nos com a Tua forte mão. É o que nós oramos e declaramos agora, no nome lindo, santo e poderoso, que é o nome de Jesus. Amém? Não tenha medo. Viva essa fase de lua nova e eu tenho certeza que você vai crescer, você vai se preparar. O caminho pode ser mais longo, mas vai ser o melhor caminho. Vai ser uma fase incrível na tua vida. Que Deus te abençoe. E ei, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e também de se inscrever no canal. Deus te abençoe.